Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje de volta com mais um episódio 125. Nos últimos dias aí a gente estava correndo para organizar o próximo evento. Depois, se vocês acompanham o nosso site aí, em outubro nós teremos o simpósio de saúde e performance do Ciência da Bola. Um evento muito legal, espero que vocês possam acompanhar e garantir a sua inscrição gratuita neste evento. E hoje de volta com mais um convidado para a gente falar sobre futebol, e o papo hoje é com um treinador. Então, você que trabalha com futebol, treinador de base, treinador de profissional, está estudando esse papo, você merece aí prestar bastante atenção para a gente aprender com Sandro Sargentin, que é um profissional que já atuou na preparação física, autor de livros, né, de preparação física, treinador de futebol, teve uma passagem bem bacana pela equipe do Resende, recentemente, conquistando títulos ali no Rio de Janeiro. Tudo bem, Sandro? Fala, João, tudo bem, cara? É um prazer enorme estar falando com vocês, com a sua audiência, com o seu canal. Eu sou um assíduo ouvinte, estou sempre ouvindo os podcasts, ouvindo as ideias, e estar falando de futebol com vocês agora, participando do programa, é um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Falar de futebol é muito bom, ainda mais para uma audiência qualificada como a sua, com bastante conteúdo, e eu estou à disposição. E vamos lá, vamos aproveitar bem esse momento junto aí. Legal, Sandro, obrigado aí pela participação. Espero que seja um papo interessante para todos. E surgindo dúvidas desse episódio, não deixe de colocar seu comentário aqui abaixo para quem está no YouTube. Quem está no Spotify também pode marcar como favorito, curtir este episódio. Sandro, uma curiosidade. Você hoje treinador de futebol, mas também você já foi autor de livros. É isso mesmo? Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Na época que eu estava no Corinthians, na preparação física, eu fui um dos pioneiros, ou fiz parte do processo de introdução do trabalho de força fora da academia, fora dos aparelhos de musculação. A gente começou a levar os pesos para o campo, começou a fazer o trabalho que hoje se chama de treinamento funcional. E eu fui um sortudo de estar, na época, no Corinthians, no momento que o treinamento funcional chegaria no Brasil mais cedo ou mais tarde. E naquele momento, o Corinthians era o time do momento, com Tevez, Roger, Carlos Alberto, Mascherano, e tudo que acontecia. E era o atual bicampeão da Copa São Paulo, categoria que eu trabalhava, né, no Sub-20. E naquele momento, numa preparação de Copa São Paulo, quando a gente começou a levar os pesos para o campo para fazer o trabalho de força que nós já fazíamos dentro do clube, o pessoal da imprensa achou muito legal, porque ninguém fazia, até então o trabalho de academia era dentro dos aparelhos de musculação, ninguém presenciava. Apareceu reportagens com o Thiago Leifert no Globo Esporte, com o Mauro Naves no Esporte Espetacular, e eu saí para dar curso para tudo quanto é lado, para falar de treinamento de força, treinamento funcional, e nesses cursos eu mostrava meus vídeos, né, de treinamentos, o que eu fazia com os atletas, né, com a barra no campo, com os trenós, com os coletes de peso, enfim, com tudo. E o pessoal gostava muito. Aí o que eu fiz? Eu gravei um DVD e comecei a vender esses DVDs nos cursos, nos sites, por aí afora. E aí eu vi que a demanda de venda era muito alta, procurei uma editora, que era a editora Forte. A editora gostou da ideia, mas pediu para eu escrever um encarte ou algumas coisas específicas sobre o trabalho de força ou de funcional, para que pudesse vender mais, tá? E tinha um lance também da pirataria, eles achavam que com o encarte dava para vender um pouquinho mais seguro. A questão é que eu fui fazer uma viagem para a Espanha e eu fui escrever sobre isso, deu 200 páginas. Aí eu mandei para eles falaram, não, a gente vai fazer um livro, foi o treinamento de força no futebol, foi um livro de vanguarda, foi em 2008, lançou em 2010. Na época do lançamento, eles já me pediram para fazer um de treinamento funcional, que envolvia muito mais aspectos do treinamento. E aí eu escrevi com um amigo que morava nos Estados Unidos, Thiago Passos. Aí o livro ficou muito mais denso, com um volume maior, com uma quantidade, com um escopo científico muito mais rigoroso, vamos colocar assim. E aí, em 2012, foi lançado o treinamento funcional no futebol, que ajudou a ser um divisor de água no trabalho de força no futebol, tanto da base quanto no profissional dentro do Brasil. Tenho muito orgulho, mas agora já do outro lado do balcão como treinador aí, eu prefiro
prefiro focar bastante nas questões técnico-táticas, mas todo clube que eu chego, os caras vêm com o livro para eu assinar, não tem jeito. Ainda faz parte do histórico, né? Mas é um livro, Sandro. Eu confesso que li o seu livro, esse livro de treinamento funcional para o futebol. A gente tem aqui no Ciência da Bola, a gente tem uma esteira de indicações de livros ali no site, e um deles é este livro. Então, durante aqui o episódio, a gente colocou aqui na tela, tá? Para quem tá vendo no YouTube, aí o livro, as imagens, para quem quiser também, de repente, adquirir esse livro e acompanhar. Mas aí que é o ponto curioso, Sandro. Você é formado em educação física, né? Tem formações também nas licenças da CBF. Então, tem uma formação que muitos profissionais que estão nos ouvindo e assistindo agora estão buscando, que é a formação em educação física para trabalhar com futebol, buscar a formação tanto na área como treinador, quanto também de uma forma complexa em outras áreas dentro do esporte. Como que deu essa virada de chave? Você sempre quis ser treinador e utilizou ali dos seus conhecimentos de educação física para se tornar treinador? Porque é uma dúvida que muitas pessoas têm na carreira e o seu exemplo aí pode ilustrar para a gente. Show. Nos anos 90, quando eu parei de tentar jogar futebol e parti para a área da educação física, eu só fiz educação física para ser treinador de futebol. Meu espelho naquele momento era Parreira e Autori, que eram dois caras que não tinham sido atletas profissionais, foram para a preparação física e migraram para a parte técnica na sequência. Esse era o caminho antigamente, tá? Não gosto de falar muito antigamente, senão vai parecer que nós somos velhos. Não somos velhos, mas somos mais experientes. Não tinha hoje essa questão da análise de desempenho, que o cara entrava para análise de desempenho e depois migrava, nem a questão dos cursos da CBF. Hoje, um cara que não jogou nem formado vai para licença C, licença B, licença A e automaticamente ele vai buscando seu espaço. Quem não é profissional nos anos 90, 80, por aí, era meio que para entrar no futebol de rendimento ou futebol de base, tinha que fazer educação física, se tornar um preparador físico para o clube aceitar, e aí depois migrar para a parte técnica. A questão que eu fiz isso e comecei a ter muito êxito no início de carreira. Saí de um time de quarta divisão, que era o Lemense, fui para o Juventus, que é aqui em São Paulo. Fizemos 3 anos maravilhosos, revelando jogadores e chegando na primeira divisão de São Paulo com alguma sustentação. Aí de lá fui para o Taubaté, depois Barueri, depois Taubaté, tivemos acesso nos 2 times, depois Corinthians. E aí eu retardei muito essa minha transição, porque quando eu chego no Corinthians, eu chego com um sonho realizado de entrar num clube grande, os profissionais lá me absorveram bem, eu fiquei 6 anos lá. E aí veio essas questões dos cursos, dos artigos, muito, vamos colocar assim. Eu costumo falar que hoje o meu principal curso foi ter ficado 20 anos trabalhando com treinadores de futebol e aprendendo com eles na prática. A questão é que nos anos 2010 em diante, principalmente depois que eu saí do Corinthians e comecei a rodar esses times aí de Série B, Série A, Série C, eu já não estava mais com a cabeça na preparação física, até porque o preparador físico perdeu muita importância. Para quem não acompanhou, antigamente o preparador físico era o braço direito do treinador. Tinha o Melo com o Vanderlei, tinha o Carlinhos Neves com o Muricy, tinha o Paulo Paixão com o Zagallo, com o Felipão. Era o cara da referência, porque os treinadores eram autodidatas, eram treinadores que vinham do campo especificamente, sem precisava de um preparador para suportar a carga de treino que hoje todo treinador sabe fazer. Mas antigamente eles tinham dificuldade, então eles vinham conhecimento intuitivo, conhecimento de campo, mas nós, preparadores físicos, meio que estruturávamos tudo, não escalávamos time, não fazemos nada, mas assim, a estruturação da carga de treino, que é volume, intensidade, densidade, quanto tempo de treino, quantos números de chute, nós estávamos presentes em tudo. E com o tempo, o preparador físico foi perdendo essa relevância, eu fui me desanimando com a profissão, porque tinha treinador que eu praticamente nem participava da preleção do intervalo, ficava trabalhando, os caras não... E aquilo não me cabia mais. Eu queria o futebol, não queria o trabalho de força, o trabalho funcional, o trabalho preventivo. Aquilo era apenas uma forma de eu entrar. E aí eu parei em 2015, eu falei, não quero mais o futebol, vou me refazer no meio. E foi aí que eu procurei o pessoal da CBF, eu já dava cursos para eles na área da preparação física, e pedi para eles para fazer o curso, qualquer um que seja. Pela minha profissão, pela minha carreira, eu já podia entrar na licença A. Em 2016 eu fiz a licença A, e aí já foi meio que automático, já virei auxiliar técnico do Dodô no time em Manaus. Ficamos 20 dias lá, eu voltei, e aí eu era coordenador científico do Atibaia,
cuidava da preparação física, fisiologia, fisioterapia, era um consultor, eu quase não ia lá, ia pouco, mas o presidente confiava muito em mim, e quando ele ficou sabendo que eu queria partir para a parte técnica, ele me convidou, foi o convite que mudou minha vida, né? Ele me convidou para ser o treinador do time dele na terceira divisão regional, aceitei, e aí não parei mais. Aí minha carreira foi, e hoje eu já acumulo aí de 2016 até hoje 8 anos de carreira como head coach, né, como treinador principal. Não tive o prazer ainda de ser auxiliar de ninguém. Minha ideia era primeiro ser auxiliar, aprender na prática, mas como auxiliar, não como preparador físico. Mas a vida foi me colocando desafios, eu nunca fui um cara que fugiu de desafios, e estou hoje aí como treinador principal desde 2016 até agora. Muito bom saber da sua trajetória, serve de inspiração aí para futuros profissionais que querem trabalhar com futebol e também para quem já está no meio, já está trabalhando com futebol e almeja aí também alavancar a carreira ou até mesmo ajustar dentro da sua especificidade. Show. Vamos falar também, Sandro, acho que um ponto muito principal é sobre o papel hoje do treinador de futebol. Como que você vê a atuação de um profissional nos clubes, dentro do cenário do futebol brasileiro? Muitas pessoas falam, né, sobre o futebol moderno, que hoje é futebol muito tático. Você já tem anos de experiência com futebol. Você sente essa diferença mesmo, tanto nos jogadores, quanto na organização das equipes, até mesmo na forma como o treinador deve trabalhar? Existe mesmo esse futebol moderno, ou é uma percepção apenas de quem está de fora do campo, está só assistindo? Quem está lá dentro no dia a dia sente isso também, percebe essa diferença? É abrangente, né, João? Vamos lá. Se o clube deixar, existe. Se o clube escolher um profissional para contratar, achar que esse profissional, ou concordar que esse profissional é um profissional capacitado, que ele vai ter tempo para desenvolver o trabalho, que ele vai ter condição para desenvolver o trabalho, e não ficar cada 2 rodadas cobrando vitória e trocar, você vê sim, muita novidade, muita coisa boa. Agora, a gente caminha no futebol brasileiro por um processo perigoso de resultadismo imediato a toda a rodada. E aí o treinador não consegue errar. E para não errar, o que acontece? Ele vai fazer mais do mesmo, que é proteção de funil, coberturas bem sólidas, pouco espaço entre linhas, não constrói desde o início, porque eu não posso perder bola no meu campo de defesa, transfere para o 9, briga pela segunda bola, perdeu, não pressiona, recua, segura, uma bola parada eu tento resolver, porque eu preciso defender o meu emprego. E a partir do momento que eu faço isso, difícil, eu vou ter aspectos novos, aspectos de intensidade, de velocidade. Eu não estou falando que isso é ruim, mas isso é bom se for uma ideia do treinador e do clube, não uma ideia do treinador para defender seu próprio emprego. Então, eu vejo sim, cara, eu vejo sim muitos trabalhos bons, muita coisa nova. Hoje o departamento médico não é mais o médico que cuida do doente, o fisioterapeuta que recupera, o preparador físico treina. Não, é um conglomerado de muitos profissionais que falam a mesma língua. Eles têm reuniões diárias do nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico, preparador de força, que às vezes existe, médico, e tudo que o clube norteia. Eu no Resenha não tinha nada disso, mas todo dia eu conversava com fisioterapeuta, preparador físico, auxiliares e treinador de goleiro sobre o treino. Porque não é mais a tomada de decisão isolada do treinador, aquele cara que entrava com o saco de bola nas costas no meio do campo e pedia para o auxiliar contar quantos jogadores tinham. Não, hoje o treino é elaborado muito tempo antes, você sabe, você treina por algum motivo, o treino é o que modifica o jogo, e eu acho que os treinadores estão muito capacitados para isso hoje. Só que cada vez mais o treinador é vítima do meio, porque o meio não está permitindo novidades, não está permitindo... tirando as categorias de base, que existe, teoricamente, um tempo um pouquinho maior, e alguns clubes isolados, como eu estava no Resende até agora, o Red Bull faz isso, dá para contar no dedo, né? Numa palma na mão. Pouquíssimos clubes não têm tempo para o treinador trabalhar direito. Então, cada vez mais você vai ter um desenvolvimento bacana do jogo, mas do jogo defensivo. Então, eu acredito muito que tem coisas novas, tem coisas boas, o jogo está cada vez mais decidido coletivamente, mas também eu acredito que, já que o modelo europeu sempre os clubes querem seguir um pouquinho o que é feito lá fora. O Arsenal
estava mal das pernas até outro dia, manteve o treinador, hoje está aí numa Champions e ganhou a estreia. Liverpool, City, quantos clubes vão mantendo o treinador porque tem consciência do que o trabalho tem que ser feito. E eu acredito que esse deve ser o caminho. Muito interessante, Sandro. Até o momento, esse nosso papo, essa conversa, entender o cenário do profissional atualmente, as diferenças, né? E o ponto de destaque que você até falou é dar espaço, dar tempo para que o treinador consiga ter a liberdade de trabalhar e de mostrar a forma com que ele pensa o jogo, até para os atletas assimilarem. É um ponto muito interessante também, o perfil de atleta que nós temos hoje, diferentemente do passado, né? Hoje, muitos atletas eles têm um período de base muito grande, muitos ali iniciam cedo, e bebem da fonte de muitos treinadores, de modelos de jogo diferente. Às vezes, durante a sua formação, ele atua em categoria, na mesma equipe, mas em categorias diferentes, com treinadores com mentalidade diferente. Isso também faz com que tenhamos aí atletas diferentes do passado, em relação mesmo a aspectos táticos, aspectos técnicos. E aí eu gostaria de saber, em relação a terminologias, a forma como que você vê que os atletas hoje estão preparados para o jogo. Muito se fala aí em ensinar novos termos táticos, e que talvez pode complicar, dificultar. Como que você vê esse cenário de formação de novos atletas? Se eles estão chegando já com uma leitura de jogo, um vocabulário já um pouco mais robusto em relação a isso, ou não? Como que é essa sua visão? Bom, vamos lá. Eu vejo que o jogador dos anos 80 e 90 ele era muito o jogo dele pro coletivo. Então, tinha uma instrução do treinador de como marcar, de como fazer o processo de jogo defensivo, e com bola ele jogava. Era intuição pela intuição, eles eram. Até porque existia espaço para isso, né, João? Então o treinador precisava interferir menos, porque era um jogo com muito espaço e as tomadas de decisões não precisavam ser tão rápidas. Os volantes tinham muito espaço para progredir com bola, os meio-campistas podiam criar, podiam se aproximar da área com certa facilidade, os pontas eles conduziam, os laterais abordavam muito próximo da área. E com o tempo, os espaços foram diminuindo. Não é só no futebol. Se a gente for pegar o handball, o voleibol, o tênis, são outros jogos. O basquete, o jogo é muito mais intenso hoje, por mil fatores, mas vamos focar no futebol. O futebol está muito rápido, está muito dinâmico, e o jogador tem que saber tomar decisão muito mais rápido, tanto para atacar quanto para defender. E as categorias de base são PhDs nisso hoje. Hoje eles criam jogadores com uma essência, com uma excelência de tomada de decisão muito boa. E eu, quando vou montar grupos, eu prefiro dar prioridade para jogadores formados com grandes treinadores, com treinadores muito capacitados, e geralmente esses estão nos principais clubes de base. Que daí, quando chegam na nossa mão, no futebol profissional, eles conseguem entender as coisas de uma forma muito mais rápida, muito mais simples e muito mais objetiva. Você não precisa perder tanto tempo explicando tantas coisas. Em relação ao vocabulário, ao linguajar, eu acho uma discussão rasa, porque a conversa que eu tenho com o meu corpo técnico eu vou falar de bola coberta, bola descoberta, de tirar a linha de passe, de proteção de funil, de marcação zona ou encaixe individual. Vou usar os termos de domínio orientado, de pé bom. Eu vou usar o termo que a minha comissão técnica entende. Quando eu vou dar entrevista para os jornalistas, que daí eu vou falar com a torcida, eu vou falar do jeito que a torcida vai entender. Não dá para conversar com a imprensa da mesma forma que eu falo com o meu corpo técnico. Só que quando eu vou passar para os meus atletas, eu também tenho que filtrar. Então, de repente, o que é correr nas costas, correr em cima da linha, fazer um facão, de repente achar o terceiro homem, dar a opção, passe de cara, um jogo apoiado, pisa na bola e cadencia. Então, eu acredito que a comunicação é de o que eu falo e com quem entende. Porque se a gente começar a falar difícil para mim, para ninguém entender, não é comunicação. Então, eu entendo que são comunicações diferentes, e cada grupo que eu pego, por exemplo, fiquei no Resende 4 anos, peguei 4 grupos completamente diferentes. Para cada grupo eu tinha linguagens distintas, do perde pressiona, do impedir progressão, do proteger o corredor central. Esse último grupo faz rodar em U. No grupo anterior fecha a linha de passe. E assim vai. Então, eu acredito que você tem que entender muito bem o que o seu grupo vai responder,
e treiná-los para isso. Porque eu falo e vou dizer sempre, o grande segredo do jogo é o treino. Quando você treina bem, você joga bem. Quando você tem ideias bacanas no treino, independente do modelo de jogo. Mas quando você tem treinamentos com qualidade, onde você consegue dar a informação correta para o seu grupo de atletas, e eles conseguem entender, e eles entendem e gostam de praticar aquilo, eles desfrutam daquela ideia, o jogo é bom. E aí, quando você não tem isso, fatalmente o jogo é ruim. Eu não quero citar nomes, mas nós estamos vendo times com muitos jogadores bons que estão jogando muito mal, porque, evidentemente, eles não estão comprando ideia nenhuma. E nós vemos times que não têm grandes nomes, mas está anos jogando muito bem, porque os caras compram a ideia, eles entendem a ideia do treinador, e para eles é desfrutar aquele jogo. Então, eu gosto muito de entender o grupo que eu tenho, porque o segredo do jogo é o jogador, não é o treinador, não é o auxiliar, não é o assistente, não é o analista, é o jogador. E eu penso muito em desenvolver o jogador melhor. O jogador que eu peguei, eu fiquei 3 meses. O jogador que eu peguei, eu fiquei 3 anos, não importa. Esse jogador eu tenho que devolver um jogador melhor para a carreira dele. E para eu devolver um jogador melhor, eu tenho que pensar não só no aspecto coletivo de estratégia, mas uma melhora individual de cada atleta. Então ele tem que entender aquilo que eu estou falando e tem que gostar de entender daquilo que a gente está conversando. Foi bem completo e até puxa um gancho aí para o próximo assunto. Eu concordo contigo, Sandra, em relação a isso. Tem muito treinador que às vezes vai para a imprensa e fala o seguinte: estão querendo inventar a roda, está querendo criar termos que já existem, só com outros nomes lá no passado. Então não é bem assim. Só que é como você disse, os termos estão aí, os conceitos estão aí, mas depende de onde, para quem a gente está falando. Se a gente está falando com criança, com adolescente, com adulto, se é no dia a dia de treino, se é com um atleta que entende melhor aquele conceito, você usa um vocabulário, com outro atleta que tem mais dificuldade, você fala de uma outra forma, na imprensa, com a torcida, tem que ser o mais simples possível. Então, não tem ali o dono da verdade em relação a terminologias, o importante é entender os conceitos e, como você disse, a boa relação, que o Mas, João, protagonista é o jogador, né? vamos combinar que tem muita gente exagerando em termos também, né? Exatamente. Tem muita gente querendo mostrar que entende mais de um assunto do que precisa. Eu acho que, assim, nós temos que ser o mais objetivo na comunicação, em qualquer sentido. Tanto eu conversando contigo, quanto eu conversando com meu filho de 14 anos, quanto eu conversando com a minha esposa, que tem a minha idade, quanto eu conversar com a minha sogra, eu tenho que ser objetivo naquilo que eu falo. E o que eu vejo no futebol de hoje, que tem muita gente jovem que está procurando exagerar um pouquinho em conceitos que existem, mas que não precisa de tudo isso. Então, eu sei que o seu público é um público que bem diversificado, mas é um público que gosta de estudar. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais direto e um pouquinho mais simples, tá? Eu acho que o jogo de futebol é um jogo já complexo, já bem complexo, onde a gente tem que facilitar as informações para os atletas e não dificultar as informações para os atletas. Minha opinião, tá? Mas eu respeito todas e procuro aprender com todo mundo. Sim, sim, concordo contigo. Realmente, a comunicação, a melhor comunicação é aquela que a recepção daquela fala, ela tenha uma compreensão. Então, se eu falo A e o outro entende B, não é uma comunicação. E, como você disse, tem muita gente usando até de conceitos ali, de nome, terminologias, para mostrar que entende de futebol. E, às vezes, você falar o básico, beabá, é o que funciona, né? Então, tem que saber aí dosar essa questão. E é muito interessante, Santo, que você disse, porque, olha só, hoje em dia, dentro de um grupo, dentro de um elenco de futebol profissional, nem só base, né, profissional mesmo, existem atletas de diferentes idades. E hoje a gente vê um choque muito grande de mudanças de geração fora do futebol, né? A gente vê aí muitos jovens, né, de 20 e poucos anos, jovens de menos de 20 anos, que vêm de uma geração com tipo de aprendizado, cultura um pouco diferente. Mas num grupo de atletas, às vezes, tem atletas ali de 39, até mesmo 40, outros jovens. Como lidar com essa diferença de idade dentro de um elenco? Como o treinador deve inserir suas ideias? Porque tem atletas ali que aprendem muito rápido, tem atletas que necessitam de você explicar com mais detalhes. Então, Enfim, vamos lá. é um desafio que eu acho que muitos treinadores devem passar, né? Vou dividir sua pergunta em duas respostas, tá?
Primeiro, quando eu for falar do grupo todo, eu tento unificar uma linguagem. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego um plantel na pré-temporada, eu divido meu jogo em 4. É claro que na hora do treino, as fases se diluem, mas eu divido minha apresentação em 4 e divido e coloco conceitos não negociáveis, que é com bola, organização ofensiva, sem bola, organização defensiva, e as transições, defensiva e ofensiva. Então, eu falo, quando eu estou com a bola, quando eu estou sem a bola, quando eu recupero a bola e quando eu perco a bola. E aí eu coloco os conceitos que nós vamos trabalhar, nós vamos desenvolver. Tá? Independente de qual que seja. A gente pode até discutir isso em outra resposta, mas não nessa. Então, aqueles conceitos eu deixo, e para aqueles conceitos eu crio linguagem, não naquele momento, mas ao longo dos treinamentos. Por exemplo, tirar da zona de pressão, para mim, é muito mais fácil robô e toca. Gente, robô toca, não conduz. Pronto. Se o meu objetivo para uma transição ofensiva bem feita é tirar da zona de pressão, eu não vou ficar batendo na tecla. Tira da zona de pressão. Não, é robô toca. E aí, todo treinamento meu que envolve transição ofensiva é direto. E aí eu faço eles se comunicarem entre eles com robô toca. Robô toca, robô toca, robô toca. E vai. E aí a coisa anda. Eu dei um exemplo de um princípio que aí vai vir todos os outros subprincípios, que eu posso roubar, tocar para trás, posso roubar e fazer um passe longo para o contra-ataque, ou fazer um passe horizontal para uma nova construção, ok? Então, naquele momento, eu crio para o jogador de 17 anos que eu estou puxando do sub-20, sub-17, ao jogador de 38 anos que está no último contrato da carreira, eu crio uma linguagem única, tá? Porque não dá, na hora do jogo, um fala tira da zona de pressão, outro fala atrai para liberar e outro fala robotoca. Não, todo mundo tem a mesma linguagem, porque essa linguagem nós vamos usar no treino, porque eu continuo falando, do treino é o grande segredo do jogo. Se eu treino bem, eu vou jogar bem. Então, a partir do momento que o treino é bom, eu consigo colocar isso no jogo. Isso eles tiram no jogo. Então, pula uma casa. O que é pula uma casa? Faz um passe que eu quebro uma linha. Eu não preciso passar no pé do volante se o zagueiro consegue achar um meia. O volante não precisa passar no meia se ele consegue achar o ponta. Então, pula uma casa, pula uma casa. Isso é uma linguagem que eu uso para todos. Então, nesse momento, eu crio uma linguagem entre eles e vou criando ao longo das reuniões. E muitas vezes eles, no treino, vão criando isso e eu vou permitindo. Tá? E eu vou colocando essa linguagem dentro da minha comunicação com eles e da minha comissão técnica. Então, eu já trabalhei com goleiros que, por exemplo, quando a bola estava chegando com ele, antes de dominar, eu queria que ele batesse 4 fotos para escolher o passe. Que era o passe para o lado, passe diagonal, passe para frente. Tá? Já esse último ano, o goleiro escolheu outra terminologia e eu adotei, que é escanear. Escaneia, tá bom, então vamos. Então, o período que o goleiro escolheu isso. E aí eu fiz todos os zagueiros, todo o preparador de goleiro, todo mundo adotar isso. Então, é uma terminologia única que eu vou criando para todos. Agora, na abordagem individual, que eu valorizo muito, aí é diferente. Eu vou pegar um cara casado com 2 filhos, com problema, com o último contrato, com uma pensão atrasada. A abordagem minha com ele é uma. Eu vou pegar um menino de 18 anos, deslumbrado, que está subindo do sub-17, sub-20, com um contrato novo. Eu vou tentar falar a linguagem no jovem. Meu filho tem 14 anos, eu sei falar com esses meninos. Então, o approach, né, que a gente fala de como abordar o atleta e tentar tirar mais dele, é muito importante. O antigo jogador no meu último grupo, que quando a gente foi campeão, que foi um jogador extremamente importante no meu título no Resende, ele estava cara amarrada muito extremos. E aí, se eu fosse dar a bronca que eu estava dando num menino que tinha acabado de subir e de repente não estava se dedicando tanto, eu perdia ele. E aí eu fui descobrir com 2 ou 3 dias de atraso que ele estava com dificuldade de engravidar e a esposa dele estava cobrando ele. E era um cara com uma liderança absurda no meu grupo. E aí, o que eu fiz? Me aproximei do casal e mostrei para eles que aspectos do dia a dia, que eles podem ser felizes sem um filho, que o filho traz muita felicidade, mas não é a felicidade plena. A felicidade plena é como eles absorvem. Pô, esse cara me ajudou demais e virou meu amigo pessoal até hoje. Mas, assim, eu entendi que a conversa que eu teria com ele, que já, obviamente, é um jogador com muito mais de 30 anos, é diferente da conversa que eu vou ter com um menino de 18. Então, eu tenho 2 diálogos com eles. O diálogo do grupo, que esse nós temos que construir junto, mas eu dou o pontapé de criar nomes
E aí a gente fala princípios, subprincípios, conceitos, mini conceitos, aí depende do. Mas por isso que eu tenho uma conversa com a comissão técnica, eu com o grupo. E esse linguajar com cada grupo eu vou construindo com eles a cada resposta, cada feedback deles dentro dos conceitos e princípios ou subprincípios, vamos colocar assim. Agora, a abordagem com idades diferentes, com momentos diferentes, aí você tem que saber do dia a dia, entender, e aí é ter o tempo de prática e persuasão. Tá? Muito legal até essa história que você apresentou para a gente, porque tem muita gente que acha que o treinador ele tem que ficar restrito só ao ambiente do trabalho, futebol, só o treino, jogos, mas uma relação como essa pode ajudar até no desempenho do atleta. E hoje a gente sabe que há essa necessidade, muitos atletas às vezes ficam longe da família, longe de casa, passam problemas familiares. Tem clubes que às vezes não têm um suporte, né? De repente um departamento ali de psicologia ou outro departamento que possa dar esse apoio. E o treinador, quanto mais próximo ele tiver, é mais interessante, mas desde que tenha um respeito também do outro lado, né? Para também não descaracterizar ali a hierarquia de trabalho, né, Sandro? Mas vou dar um exemplo para você prático aqui. Eu tinha um jogador com nível cultural muito baixo, mas extremamente inteligente no campo. São inteligências distintas. Era um ponta. Só que, assim, ele não gostava de pressionar quando perdia e não gostava de acompanhar o processo de marcação, tá? Isso faz falta. Eu estava jogando um campeonato que ele ia ter que marcar o Ayrton Lucas, ele ia ter que marcar o Pumita, ele ia ter que marcar jogadores importantes. E ele não pode se dar o luxo de não marcar. E ele é jovem. Então eu imaginei, quem que esse menino deve se espelhar? Vinícius Júnior, Mbappé, Neymar, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi. Imaginei 5 nomes. Pedi para o meu analista cortar vídeos desses caras marcando. Não jogando. Porque jogando tem qualquer Instagram, qualquer site. Então, me prepara e deixa na mão. Entra na sala comigo. E eu sentei com ele. Aqui que você. Aí entra na conversa, porque não é na bronca. É um menino, 19, 20 anos, enfim. Não, qual que é o teu. Você quer jogar como quem? Aí vem a resposta. Vinícius Júnior e Neymar. Legal. Coloquei na TV. Só os caras marcando. Falei, você acha que você vai conseguir chegar nesse nível só com a bolinha no pé, fintando, perdendo, andando? São as perguntas que fazem a humanidade, não as respostas. Agora, você quer que eu te mande esses vídeos no seu WhatsApp para você ver sempre? Quero. Esse jogador mudou da água para o vinho. Com uma conversa de menos de 5 minutos. E aí você vai pegar uma forma tradicional de conversa, é bronca. Tem que correr, tem que fazer. Não, ele tem que fazer, mas ele não está fazendo porque ele não está tendo uma imagem. E, de repente, um jogador que eu trouxe, já com seus 27, 28 anos, com uma vivência muito maior, é chamar e falar, meu irmão, se você não marcar, você vai estar fora. Cara. Você sabe que tem que fazer, você não está fazendo porque você não está se dedicando. Se você não se dedicar, você não vai jogar. São diálogos diferentes para o mesmo fim. Você entendeu? Então, eu acho que esse é o grande segredo de você recuperar e fazer o jogador jogar. A gente está vendo o Diniz colocar Ganso para correr. Ontem o jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, o Cano correndo mais que volante para marcar quando perdia a bola. E é um time que gosta de ter a bola, mas quando perde ele tem que correr para recuperar a bola. Isso tudo é claro que está no convencimento. Claro que está para mostrar para eles a importância que eles têm para o grupo. E a abordagem, tem que ser, na minha visão, tem que ser uma abordagem individual. Porque o grande segredo do treinador é melhorar o jogador. Quando ele melhora o jogador, o teu jogo coletivo tende a evoluir. Se você só pensar no seu jogo coletivo e o teu jogador não evoluir, a tendência que você tem é que você se frustre. Isso é uma como antigo preparador físico, como professor de educação física, como sempre acompanhei todo o processo, quanto melhor o jogador tiver, mais fácil você tem de melhorar teu jogo coletivo. É para isso que eu me caracterizo aí como treinador, de tentar tirar o melhor de cada jogador. É no treino, mas também são nos bastidores que rodeiam o treinamento. Por isso que é muito interessante com que o treinador seja escolhido pela diretoria, seja contratado para o clube, para seguir um perfil do clube, ou você acha que é para seguir, de repente, as características dos atletas que ali já estão? Porque hoje a gente sabe que há troca de treinadores, né, frequentemente, e muitos treinadores chegam no grupo, a gente vê exemplos aí de clubes de ponta acontecendo isso, de que o treinador não tem o clube na mão, o elenco na mão, né, no sentido de conseguir mesmo criar esse diálogo, criar esse entrosamento, essa conversa, e fazer até com que os atletas melhorem individualmente.
Na sua opinião, Sandro, você acha que o interessante é o treinador se adaptar ao estilo dos atletas ou que as equipes contratem treinadores que já tenham o perfil ali específico para que os atletas tentem ajustar e se adaptar ao treinador? O cenário ideal é contratar o treinador e criar um modelo de jogo contratando e formando o jogador daquele jeito, ok? Ok. Quem faz isso ganha em algum momento, mas tem que pagar o preço para isso. A maioria dos dirigentes, de torcida, imprensa, blogueiros não querem pagar. Eu estou falando especificamente do Guardiola. Ele perdeu 7 Champions, 6 Champions, não sei exatamente, mas sempre com um aporte maior de grana. Quando o Klopp chegou no Liverpool, não ganhou nada por um bom tempo, até que foi dando dinheiro para ele conquistar. Então, o treinador se ajustou ao modelo de jogo da equipe e contratou específico para aquilo. E foi buscar na base específico para aquilo. Um pouco desse case de sucesso nós tivemos com o Rezende. Em 3 anos formando o jogador, nós tivemos o título de Taça Rio, e depois desse título aí, o clube fez mais de 20 milhões com venda de jogador e pagamos o preço no outro ano, porque já não tinha uma reestruturação tão forte, porque nós pagamos o preço de um sucesso, tá? Red Bull faz isso muito bem, o time do Red Bull é intenso, mas olha os jogadores que eles contratam. É claro que o treinamento vai ser para o time ser intenso, só que você vai ver o nível de contratação que eles têm, são jogadores que estão de acordo com aquilo. Eles não vão ter meio que pisa na bola, que cadencia, os 5 que... Não, são jogadores de corredor, de velocidade, que pressionam o tempo todo, porque a contratação é em cima disso. Então, troca-se pouco de treinador, mas o clube já tem um modelo, ok? Vamos para o segundo momento. O treinador chega no clube contratado, ok, saímos do mundo lunático, que é o mundo ideal, e vamos para o mundo de verdade. O treinador tem que se adaptar rápido para ter resultado. E aí que eu tiro o chapéu, por exemplo, do Dorival Júnior. Ele chegou no Flamengo, se adaptou, fez o time ganhar, ganhou tudo. Agora ele chegou no São Paulo, num time completamente desacreditado, ele se adaptou. O time do São Paulo hoje dele é completamente diferente do time do Flamengo, do jeito de jogar, só que ele se adaptou rápido, conseguiu o time fazer jogar, pô, tá aí, mudou da água para o vinho, um time apático, um time sem brilho, onde está prestes a ser campeão do torneio nacional e brigando em cima no Campeonato Brasileiro. Se adaptou rápido. A partir do momento que o treinador consegue chegar no clube e se adaptar aos atletas, com o tempo ele vai colocando a cara dele. E aí os jogadores fazem essa via de mão dupla. Ele se adaptou aos atletas e conseguiu desempenho, porque é o poder de sobrevivência, e depois de um tempo, já com um prazo de continuidade e de confiança da diretoria dos atletas, aí sim os atletas vão se adaptando um pouquinho mais a ele. É assim que eu vejo o futebol. Eu tive já a realidade de chegar no clube no meio do campeonato e bora, vamos tentar ganhar, e já tive a realidade de eu montar tudo. No Resende eu era o chefe do scout, eu era o responsável pela contratação, eu era o responsável pela metodologia da base, e eu era o responsável para definir quando o jogador da base ia chegar no profissional e quando ele ia jogar. Mas esse eu sei que é um perfil que raramente eu vou ter na vida. Então, o clube que eu chegar, eu vou ter que me adaptar. E é assim que eu encaro. Num primeiro ciclo de trabalho, o treinador tem que se adaptar aos jogadores. Não tem a menor dúvida disso. Porque já se foi a época de treinador chegar e, ó, tem que mudar tudo porque meu modelo de jogo é assim. Né? Hoje em dia é difícil, porque as equipes estão inovando. Se você sempre mantém o mesmo tipo de jogo, né, o mesmo formato, a sua mesma característica, a chance de você ser batido é muito grande. Hoje em dia o jogo é muito estudado, os adversários estão sempre observando, então a ideia é sempre adaptar. Sem te cortar, mas já te cortando. Vamos lá. Quando eu comecei como treinador, eu tinha uma inocência que basicamente 80% do seu público deve ter. Na minha cabeça, o meio de campo do meu time ia ser Busquets, Xavi e Iniesta. Eu ia jogar contra quem fosse, a marcar alto, ter a bola, ficar tocando que nem um Honda, ia fazer gol quando queria. 80% de posse de bola e 30 finalizações por jogo. Só que o mundo real é outro. É outro. Vamos pegar esse mesmo jogo do Guardiola e tira esses 3 volantes. Esses 3 meio-campistas. Busquets, Xavi e Iniesta. O time dele ia jogar igual? Não ia. Não ia. Então, quando você perde 3 jogadores num dos melhores times de todos os tempos, você já não consegue jogar igual. Por isso que eu tiro o chapéu para o Guardiola. Porque o time dele do Barcelona jogava assim. No Bayern de Munique, ele não abriu mão do modelo dele. Só que ele se adaptou. O jogo alemão é completamente diferente do jogo espanhol. Não é nem do Barcelona e do Bayern. É da Liga Alemã diferente da Liga Espanhola. Completamente diferente. E agora no City, se você for pegar o City do início do Guardiola para o de hoje, mudou. Quando tira Gabriel Jesus e coloca Haaland, muda o time todo. Muda toda a forma de jogar. Então, eu acho que sim, que o treinador tem que ter seus conceitos inegociáveis de campo, eu estou dizendo,
mas ele tem que entender que o produto final é o jogador jogar bem. E ele tem que se adaptar ao jogador. Se ele não se adaptar à característica dos jogadores, a tendência que tem sucesso, na minha visão, e o que eu vejo na prática, é muito maior. Muito bom o nosso papo, Sandro. E para fechar, eu gostaria de fazer uma pergunta, que até a gente vai iniciar sempre essa pergunta ao final, uma pergunta um pouco mais pessoal, até um pouco mais filosófica, para refletir realmente. Para você, Sandro Sargentini, futebol, o que que futebol representa na sua vida? Ai, cara, é complexo, hein? Para minha infância, tá? Eu cresci vendo o time de 82 jogar. Aquela geração, não aquele time especificamente. Que aquele time mesmo só jogou aquela formação na Copa do Mundo. Pouca gente sabe disso, tá? Aquela formação com Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, aquele meio-campo só jogou naquela Copa do Mundo. Você vai pegar todas as escalações prévias, esse meio-campo não jogou. Tinha lá um ponta, que era Paulo Isidoro ou Batista. Bom, e o centroavante era o Reinaldo, era o Careca, com a lesão veio o Reinaldo, que se machucou, aí foi o Serginho. Então, eu não estou falando daquele time especificamente da Copa, estou falando daquela geração. Todos os times brasileiros eram muito fortes, muito fortes. Não tinha venda de jogador. O Zico foi sair depois da Copa, o Júnior foi sair depois da Copa, não tinha. Todo a nata daquela geração e tal. Então, você ia qualquer jogo que você ia, você tinha um 9 fantástico, um 10 fantástico, um 8 fantástico, laterais fantásticos, e assim vai. Só que naquela Copa do Mundo parou o mundo, não parou só o Brasil, para ver aquele time jogar, aquele time encantava. E uma das coisas que eu me lembro, quando acabou aquele jogo, eu era criança, evidentemente, eu fui jogar botão para empatar o jogo. Porque quando acabou com a cabeçada do Oscar, com a defesa do Zoff, cara, assim, parecia um velório, né? Parecia a morte do Senna. A gente não tinha reação. E aí eu peguei a mesa de botão, abri e fui empatar o jogo. Aquela geração fez eu trabalhar com futebol. Meu pai meu pai é escritor de livro, minha mãe era, né, que eles já faleceram, era professora de escola pública. Eu não tinha ligação nenhuma com futebol, nenhuma. E aquela geração fez eu jogar futebol, fez eu jogar e depois trabalhar com futebol, me sustento minha família com futebol até hoje. Então eu acho que o futebol tem que inspirar as pessoas. Pode ser jogando sub-17 do campeonato regional, pode ser jogando uma Copa do Mundo. Por isso que eu gosto muito. O time do Diniz eu assisto, porque ele me inspira. O time do Guardiola eu assisto, porque ele me inspira. E aquelas gerações, nós tínhamos o Corinthians de 82, 83, que era a democracia, nós tínhamos o Grêmio do Baltazar, que aqueles times inspiravam. Então hoje o futebol para mim é uma filosofia de vida. Onde eu puder trabalhar com futebol, quando me derem um emprego, me derem um apito e me derem um cargo de treinador, eu vou buscar inspirar. É claro que eu não sou lunático. O resultado é tudo. Mas não pode ser tudo no processo. Eu acho que você tem que sempre estar buscando algo que inspire as pessoas. Então, o futebol hoje, para mim, é inspiração, é diversão. É algo que você tem que sentar na cadeira e se divertir. Você não pode cobrar R$ 400 de ingresso numa arena e não jogar futebol. Você tem que buscar jogar futebol. Segundo, eu acho que o jogador tem que estar sempre no centro da atenção, buscando essa mesma analogia que eu faço com aquela geração. Um dos poucos diálogos que eu lembro com meu pai é: papai, por que os ídolos envelhecem? Porque eu queria ser o Zico. E o Zico envelheceu e teve que parar de jogar futebol. E eu, criança, eu não entendia por que o Zico, justo o Zico, não podia ser qualquer outro, menos o Zico tinha que parar de jogar futebol. Porque estava velho. Mas como, velho? Não pode. Por que os ídolos envelhecem? Então, eu acho que assim, cada vez mais nós temos que buscar melhorar este jogador, trazer esse jogador para um nível onde ele seja um exemplo para alguém. E aí eu estou falando do meu nível de Resende mesmo. Nós pegamos Igor Botti, João Felipe, DG, Brandon, que eram jogadores que estavam na categoria de base, que não estavam renegados, vamos colocar nesse sentido. Não vou nem falando do Jefinho, que hoje está jogando aí no altíssimo nível. A partir do momento que eles tiveram uma sequência, uma evolução dentro do clube, a cidade começou a curtir eles. A molecada dos colégios, quando iam visitar o CT, queriam bater foto com eles. Eles começaram a ser exemplo dentro de uma cidade de 150 mil pessoas, 200 mil pessoas, para toda a criançada. É claro que a criançada também queria ser o Gabigol, que também queria ser o Arrascaeta, não estou querendo comparar. Só que para aquele nicho de realidade,
Eles queriam tocar no Igor Bolt, tocar no João Felipe, no DG, no Brandon, no Jefinho. Eles queriam ser aqueles atletas. Isso só aconteceu porque eles evoluíram muito e começaram a jogar num nível muito alto dentro da própria sociedade que eles fizeram. Então, eu vejo o futebol hoje como uma forma de filosofia de vida, tá? Tem outros não, tem outros que veem o futebol como raiva, como força, como até com uma forma ilegal de se jogar e se ganhar, e eu respeito, mas não é dessa forma que eu vejo o futebol. Eu vejo o futebol como algo de prazeroso no coletivo, porque vamos ver um time bonito jogar, vamos ver um time inspirador jogar. Claro, tem que vencer, senão não acontece nada disso, mas não pode ser a vitória o mais importante, tem que ser o processo. E aí, nesse processo, eu acho que o jogador tem que melhorar. E quando o jogador melhora, o jogo melhora, e quando o jogo e o indivíduo melhora, ele começa a ser referência para pessoas. Pode ser referência para o bairro dele, pode ser referência para a cidade dele, ou pode ser referência para uma geração. Então, eu encaro muito nesse sentido, tá? Legal, Sandro. Muito bom saber a sua história, né? Que não é de hoje e a sua inspiração se assemelha de muitos outros que estão no futebol justamente pela paixão ali de infância e tem aí seu sonho realizado, que é estar no dia a dia trabalhando com o futebol. Obrigado pela participação, Sandro. Desejo sucesso para você na carreira. Tenho certeza que nós iremos trocar mais ideias aqui no podcast e outras ações. E o Ciência da Bola estará sempre aberto para ouvir a sua experiência, né, ouvir o seu conhecimento. E fica aí o convite para outras oportunidades. João, eu que agradeço e estou sempre à disposição e eu espero que seu público goste e que eu possa contribuir com o conhecimento de todo mundo aí. Quem quiser entrar em contato, Sandro Sargentini, localiza ali Instagram mesmo, que você utiliza mais. Eu utilizo mais o Instagram, Santos Argentino. Estou aí em LinkedIn, Twitter, outras redes sociais, mas geralmente eu sou muito mais vivo aí nas minhas redes sociais, Santos Argentino, @Santos Argentino, e geralmente eu costumo responder as dúvidas, as perguntas, fiquem à vontade de estar encaminhando. Legal, fica aí então a dica para o pessoal entrar em contato. Bom, agradeço aí a participação de todos que acompanharam aqui o nosso episódio. Fica o convite para inscrever aqui no canal para acompanhar mais episódios como esse e, claro, deixar o seu curtir sempre importante, tá bom? Na próxima semana a gente retoma com o podcast, com mais convidados para a gente conversar sobre o mundo da bola. Grande abraço.